Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa oitava aula de redação. Na nossa aula, nós teremos uma revisão de alguns conteúdos que foram abordados na primeira etapa. Os gêneros são diário e cordel. Vamos começar falando um pouco sobre o diário, né? Vamos para a definição desse gênero. É um tipo de texto pessoal em que uma pessoa vai relatar experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Ou seja, o diário nada mais é do que um texto em que você vai o quê? Relatar algumas coisas que aconteceram com você, que você não quer que se deixem ficar esquecidas durante o tempo, né? Já que você não quer que elas fiquem esquecidas, você acaba guardando em forma de um texto escrito. E aí você vai relatar qualquer coisa que você julgou ser importante, que você queira que fique guardada, memorizada. Os objetivos do gênero diário. Primeiramente, apontar os acontecimentos importantes do dia a dia. Então, eu posso, no meu diário, simplesmente utilizar para colocar alguma coisa que está acontecendo de importante no meu dia a dia. Ele pode ser um texto que eu posso estar fazendo diariamente. Outro objetivo pode ser simplesmente guardar lembranças. Então, às vezes eu não preciso escrever o meu diário todos os dias, mas eu achei algum fato que foi importante, eu quero guardar como uma lembrança, uma recordação, e aí eu anoto. Desabafar. Alguns diários, a gente também está utilizando alguns textos, né, alguns que nós escrevemos para desabafar alguma coisa que aconteceu, que você não quer estar conversando com outra pessoa, com aquele gênero, com aquela... É uma coisa mais confidente, né? Confidencial, você está ali escrevendo só para você guardar, para você desabafar. Então, você pode também estar utilizando o diário para isso, para desabafar alguma coisa que você não quer comentar com uma outra pessoa. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre as características desse gênero. Primeiramente, é um relato pessoal. O que é um relato pessoal? Você vai contar, relatar alguma coisa que aconteceu com você, certo? Uma coisa pessoal, uma coisa sua, uma coisa própria. As histórias, elas são verídicas. Ou seja, mesmo que seja um diário de ficção, né, ficcional, as histórias que aparecem nos diários, elas são o quê? Histórias que podem acontecer, que você lê e você vê que realmente pode ser verdadeira. Por isso a gente fala que é uma história verídica. Registros de acontecimentos. Pois é, no diário você pode estar utilizando para registrar algum acontecimento importante. Escritos em primeira pessoa. Quando a gente fala em primeira pessoa, a gente está falando do eu. Porque no diário você vai falar especificamente alguma coisa que está acontecendo com você. Por isso ele é escrito na primeira pessoa, né? No caso, eu, que é a primeira pessoa do singular, você pode também estar utilizando nós, quando você quer adicionar algo que aconteceu com você e com outras pessoas. O caráter, ele é intimista e confidente, ou seja, o diário, ela tem aquela coisa mais íntima. Você percebe que você está escrevendo de uma maneira mais íntima, mais próxima do seu próprio diário. E é confidente, né? Ele tem aquele caráter confidencial, é algo que você está escrevendo que você não tem o objetivo, por exemplo, de expor para os outros. O vocabulário é um vocabulário simples, ou seja, não vai trazer termos científicos, não vai trazer uma linguagem difícil de ser compreendida. Traz uma linguagem mais simples, mas muito cuidado. Mesmo que essa linguagem ela seja simples, num diário, sendo um gênero da escola, né, uma redação escolar, você tem que estar utilizando a linguagem formal. Linguagem informal, menos com relação à redação escolar. Na redação escolar, se você tem que fazer um diário numa redação escolar, você tem que utilizar a linguagem formal. Mas aquele diário que a gente está escrevendo ali mais para guardar uma memória, ele é uma linguagem informal. Sinceridade do emissor. A gente pode perceber, quando está escrevendo um diário, que a pessoa que está escrevendo, ela está sendo sincera quando está descrevendo os seus sentimentos ou quando está desabafando. Os textos podem ser curtos ou longos. Aí vai depender. Tem diários enormes, como o diário de Anne Frank, e tem textos de diários que são bem curtos. Páginas datadas, ou seja, tem que ter a data, porque a data é que vai realmente registrar o dia, o mês e o ano daquele acontecimento. Se você quer guardar como lembrança, nada mais importante que colocar a data para saber quando aconteceu. Verbos no
pretérito, ou seja, no passado, porque você vai escrever o diário relatando algo que aconteceu antes do momento em que você está escrevendo. Então, é algo que aconteceu o quê? No tempo passado. Pode ter assinatura ou não. Você não é obrigado a assinar, colocar o seu nome no final do texto de um diário. Aí vai ficar a critério do autor. Se você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser, você também não coloca. Não é obrigatório. Tipos de diário. Bom, nós temos 3 tipos aqui que eu trouxe para vocês. O primeiro é o diário de viagem, que vai relatar experiências que aconteceram durante um passeio, uma viagem. O diário de ficção, que no caso aqui é uma obra literária no qual o autor vai registrar suas emoções, vivências cotidianas, como por exemplo o Diário de um Banana, que a gente sabe que são histórias que podem acontecer, mas é um texto inventado, é uma história fictícia, não é uma história verdadeira, não aconteceu. Diário de Bridget Jones também é uma história inventada, mas que a gente vê que traz as características do gênero diário. E temos também o diário pessoal, que é aquele que vai ser composto por um relato mais íntimo e que deve ser lido apenas pelo próprio autor. Como ele é uma coisa pessoal, a pessoa que escreveu, ela não tem o objetivo de expor esse texto para outras pessoas. Estrutura. Bom, gente, o diário ele não tem uma estrutura fixa, certo? Vai depender muito do autor. Mas a gente traz aqui uma estrutura que ela é muito utilizada principalmente em redações escolares. Primeiramente, você tem que colocar o local e a data na linha 1, ele não tem título, tá? O diário ele não traz o título, então você coloca lá na linha 1 o local e a data, você coloca dia, mês e o ano, por exemplo, Fortaleza, 2 de janeiro de 2021. O vocativo, que é aquela saudação, que geralmente é querido diário, né? Depois você tem o corpo do texto, que é o texto propriamente dito, em que você vai estar relatando alguma coisa, e a assinatura, que é opcional, né? Você pode estar assinando ou não. Bom, gente, algo que é muito importante é que os diários eles podem se tornar documentos importantes, documento com valor histórico, né? Ou seja, tendo em vista que ele pode trazer algum relato de um momento, né? Um momento histórico. Por exemplo, o diário de Anne Frank. No caso de Anne Frank, ele vai trazer um momento em que ela estava durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele se tornou um importante documento histórico, porque ela ia relatando o que aconteceu durante esse período. Agora, nós iremos para o nosso próximo gênero, que é o cordel. Bom, cordel, gente, é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Então, assim, é uma manifestação literária, ele faz parte da nossa cultura e está mais forte, mais presente no Nordeste. Vai falar do povo, do cotidiano, dos problemas, tristezas, alegrias, lendas e histórias entre o bem e o mal. Então, o cordel ele pode abordar diversas temáticas, né? Ele não tem uma temática obrigatória. Ele pode falar do povo nordestino, geralmente. Pode falar do dia a dia dessas pessoas, tristezas, alegrias. Pode falar também, gente, sobre essa questão entre o bem e o mal, que os cordelistas gostam bastante de abordar. Origem do cordel. Bom, o cordel, gente, ele é de origem portuguesa, certo? Ele começou com o trovadorismo medieval por volta do século XII. Então, assim, ele nasceu em Portugal. Naquela época, os trovadores, eles cantavam essas histórias nas ruas, porque a maioria das pessoas eram analfabetas, e aí, para que essas pessoas tivessem acesso a essas histórias, eles cantavam nas ruas. Ele ficou bem popular no período do Renascimento, que foi onde teve os avanços tecnológicos, aí a gente teve a criação da prensa mecânica, e com isso, os cordéis começaram a ser impressos em larga escala, ou seja, você ia imprimindo vários cordéis e eles ficaram mais populares. Essas impressões elas eram penduradas em cordas ou cordéis, e por isso o nome cordel, porque essas cordinhas elas eram chamadas de cordéis lá em Portugal. Como o cordel chegou ao Brasil? Bom, ele chegou ao Brasil durante o início da colonização. Os portugueses vieram para o Brasil durante o processo de colonização e eles trouxeram o cordel junto com eles. E por volta do século XVIII, o cordel foi se tornando bem popular. Só que nesse caso, ele já foi ganhando uma nova temática. Ele parou de falar das histórias portuguesas e começou a falar das histórias dos nordestinos. Trouxe umas temáticas mais regionais. E aí eles começaram a divulgar essas histórias de uma maneira bem mais simples
para poder fazer com que a população compreendesse com facilidade. Se os cordéis aqui no Nordeste fossem divulgados histórias portuguesas, as pessoas não iam se interessar tanto. Então, o que eles fizeram? Começaram a falar de coisas que aconteciam na região nordestina. E aí a população começou a se sentir mais à vontade, a entender mais, compreender mais, porque fazia parte do dia a dia deles. E ele foi propagando-se por meio dos repentistas, que são aqueles violeiros, né? Que é como se eles fizessem o papel dos trovadores medievais. Lá eram os trovadores que saíam cantando nas ruas. E aqui foram os repentistas que saíram cantando nas ruas, esses cordéis, e foram tornando cada vez mais populares. Vamos falar um pouquinho sobre as características do cordel. Primeiramente, as ilustrações são feitas por xilogravuras, ou seja, você pega a madeira, vai lá e esculpe o desenho, joga a tinta e pressiona o papel, que são do jeito que está essa imagem aqui no slide de vocês. Atingem um grande público, pois são baratos. Gente, o cordel, geralmente, ele é feito todo pelo próprio cordelista. Ele mesmo vai criar a história, ele mesmo vai fazer a gravura, ele mesmo vai imprimir, ele mesmo vai vender. Então, por isso, é um custo baixo, então ele consegue vender por um preço mais acessível. Não vai passar por uma editora nem nada, então acaba tendo um custo mais baixo, né? E por isso ele vai atingir um grande público, porque ele é mais barato. É uma tradição literária regional, ou seja, tradição aqui da região Nordeste, e vai ser oposto à literatura tradicional. Porque a literatura tradicional, ela traz aquela linguagem mais trabalhada, mais poética, e o cordel, ele é o contrário, ele brinca com as palavras, ele traz um pouco do humor, então ele vai meio que contrário àquela literatura tradicional. É um gênero literário que vai ser escrito em versos, e geralmente esses versos podem ser compostos por... geralmente, os versos não, no caso as estrofes, são compostas por 6, 7 ou 10 versos, né? É uma coisa bem comum. E geralmente, gente, ele vai possuir sempre o mesmo número de versos dentro das estrofes. Se ele começar com 6 versos em uma estrofe, todas as outras estrofes vão ter o mesmo número de versos. Uso de humor, ironia e sarcasmo é uma característica presente no cordel. Eles trazem aquela questão da ironia, eles vão ironizar alguns problemas, fazer um pouco de piada sobre determinados assuntos. As histórias têm uma problemática que deve ser resolvida com a astúcia e inteligência do personagem. Isso também é muito presente nos cordéis. Geralmente, quando ele vai falar entre a luta do bem e o mal, alguma pessoa, né, no caso o bonzinho, digamos assim, ele vai vencer porque ele é astucioso, porque ele é inteligente. E no final o herói sempre vai sair ganhando. Mesmo ele não conseguindo o que ele quer, ele vai ser favorecido de alguma forma. Ou seja, sempre o herói vai ser o quê? Vai sair contemplado nas histórias de cordel. O vilão sempre vai ser derrotado. E ele pode trazer também temas diversos, como folclore brasileiro, pode falar sobre religião, pode falar sobre política e realidades sociais. Geralmente, quando a gente está tendo algum tema que está prevalecendo na população, os cordelistas, eles lançam um cordel sobre aquele tema. Temas populares e de cultura popular brasileira, também bem presente. Geralmente, os cordéis, eles trazem lendas, né? Eles trazem a questão dos problemas regionais. Então, eles vão trazendo tudo que estava relacionado aos temas populares da nossa cultura. A linguagem popular é oral, regional e informal. Gente, olha, o cordel, ele traz muito essa questão da linguagem informal. Se você pegar alguns cordéis de Patativa da Saré, você percebe que ele vai utilizando até aquelas homem, mulher, né? Ele vai utilizando aquela linguagem bem informal. É composto por rimas, e essas rimas é que vão fazer a musicalidade dos versos. Você percebe que cria uma certa melodia quando você vai lendo esses cordéis. Os livretos, eles são pequenininhos e possuem poucas páginas. Você não vai ter um cordel extenso. Os cordéis, eles são pequenos, tem poucas páginas, mas existem alguns livrinhos maiores que trazem várias historinhas de cordel. Os autores são os próprios divulgadores, e é por isso que o cordel tem um custo baixo, né, e consegue ser vendido por um preço mais acessível. E o texto é escrito com métrica fixa, como foi o que eu já havia falado, né, no caso. Se ele tiver a primeira estrofe com 6 versos, as demais também vão ter 6 versos. E geralmente vão ter 6, 7 ou 10 versos em cada estrofe. Aqui nós temos os principais autores. O primeiro é o Leandro Gomes de Barros,
que, conforme os documentos, ele foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis. E ele produziu mais de 240 obras campeãs de vendas. Nós temos também o João Martins de Ataíde, que ele utilizava a imagem de artistas de Hollywood. Então, ele criou a própria editora, e essa editora que ele criou era especializada somente em cordéis. Nós temos também o Cego Aderaldo, Patativa do Assaré e o João de Cristo Rei. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula. Em caso de dúvida, anota essas dúvidas e tira durante as nossas videoconferências. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!